O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela caída do céu e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela que está caindo aqui na quinta trombeta é aquela mesma estrela que a gente viu lá na terceira trombeta, tá certo? É a mesma estrela. Ou seja, aqui é um anjo caído. E aqui a gente percebe que na quinta trombeta é muito mais claro, né? Diz assim, ó, estrela caída do céu na terra. E o fato do verbo ali, né, cair, né, tá como caída, como algo que já aconteceu no passado, mais uma vez enfatiza aqui a queda de Lúcifer, tá certo? Lá em Isaías, capítulo 14, verso 2. Eu vou pedir para as nossas amigas aqui encontrarem para a gente esse texto. Isaías, capítulo 14, verso 12. Quem puder, por favor, e ler esse texto para a gente. E eu vou pedir para o Pedrão separar já o texto para a gente de Lucas 10, verso 18. Tá bom, Pedrão? Você separa aí Lucas 10, 18. E eu vou pedir para uma das nossas amigas aqui ler para a gente o texto de Isaías 14, 12. Por gentileza. Quem encontrar pode abrir o microfone e ler, tá bom? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então aqui a gente tem uma descrição da queda de Lúcifer, tá certo? Aqui a gente está falando a respeito do rei de Babilônia, mas por trás desse rei de Babilônia aqui está a figura de Satanás. E como ele caiu da sua posição de querubim, tá certo? Nessa terra aqui, para se tornar aí o diabo, para se tornar o adversário, o acusador dos nossos irmãos. E aí Jesus, lá em Lucas capítulo 10, verso 18, ele vai falar também a respeito disso. Lê pra gente, Pedrão, por favor. Mas ele lhe disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Olha só. Então, o próprio Jesus diz que ele viu Satanás caindo do céu como o quê? Como um relâmpago. Tá certo? Ele cai aonde? Na terra. Portanto, esse poço do abismo ao qual se refere aqui na quinta trombeta é a terra. Se a gente for lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 2, vai falar o quê, né? Havia trevas sobre a face do abismo. Ou seja, a terra é também, o abismo, né? É uma maneira de se simbolizar a terra. Mas não somente isso. Porque aqui no verso 2 a gente está falando o quê? A respeito do quê? Ó, no verso 1 diz assim, né? E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ou seja, esse anjo ele caiu na terra, a terra é o abismo, só que no abismo que é a terra existe um poço, tá certo? E foi dado a Satanás a chave desse poço. E a gente viu lá no verso 2 que ele faz o seguinte, ele abriu, né? Ela abriu o poço do abismo, ou seja, a chave abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhe dado o poder com que tem os escorpiões da terra. Então aqui a gente vai entrar numa visão muito simbólica, tá certo? Chega a ser até uma visão grotesca, porque a gente vai ver esses gafanhotos depois com aparência de cavalos, e os seus cavaleiros têm cabelos grandes, têm dentes como de leão, e eles têm armaduras, né, couraças. A ideia de João realmente aqui, nesse texto da quinta trombeta, é o quê? É impactar com essa mensagem, tá certo? Com essa imagem aqui. E o que ele está revelando para a gente aqui é algo sobrenatural. Perfeito? É algo completamente sobrenatural. Porque a gente não tem paralelos no Antigo Testamento a respeito disso, e nem na teologia do Novo Testamento. Lembra que a chave para a gente poder identificar Apocalipse são aquelas 8 chaves? E quando a gente vai para o Antigo Testamento e para o Novo, a gente não tem um paralelo daquilo que João está dizendo aqui. Mas a gente tem algumas menções, algumas alusões. Então, olha só, o que seria então esse primeiro, esse poço do abismo? Tá certo? Pedrão, você está ainda em Lucas aí? Lê para a gente o capítulo 8, verso 31. O primeiro ponto que a gente vai entender aqui nessa quinta trombeta, o que é o poço do abismo? Tá certo? E ali em Lucas 8, verso 31, a gente tem uma pista do que significa esse poço do abismo. Lê pra gente, Pedrão. 8:31, né? Isso. Rogavam-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Aqui é quando Jesus está expulsando os demônios, tá certo? Esses demônios, eles fazem o quê? Eles rogam a Jesus para que Jesus não os mandem para o quê? Para o poço do abismo. Então, o que significa isso pra gente? Tá certo?
que o poço do abismo funciona como uma prisão. Existe uma prisão aqui na Terra, onde anjos caídos, que se tornaram demônios, ali eles estão aprisionados. Seja porque eles sejam muito maus, seja porque o poder deles é muito grande. Então, ali eles estão aprisionados, eles estão contidos por Deus, de maneira que eles não podem sair. Porque a gente vê nesse texto de Lucas 8:31 o medo desses anjos de serem enviados para onde? Esses anjos caídos, né? Esses demônios. A gente vê o medo deles de serem mandados para onde? Para o abismo. Tá certo? Então existe uma prisão, por assim dizer, e isso também vai estar lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. A gente vai ter essa referência, essa prisão, onde ali eles estão sendo presos até o momento do juízo deles. Só que o que acontece? Antes do juízo deles, Satanás ele vai receber a chave desse abismo e ele vai poder fazer o quê? Ele vai poder libertar esses anjos caídos, esses demônios. E esses demônios são representados pelo quê? Pelos gafanhotos. Tá certo? Essa linguagem dos gafanhotos, ela está lá em Joel, no capítulo 2, nos versos de 4 a 10. E esses gafanhotos, eles também representam juízos que vêm sobre a terra. Tá certo? Lá em Joel, representa a Babilônia. Então, esses gafanhotos são juízos que vão vir sobre a terra também. E nesse caso aqui da profecia de Apocalipse, da quinta trombeta, eles muito, né, parecem ser esses demônios que serão soltos no tempo do fim, para que eles possam causar dano à terra. Só que esse dano que eles vão causar à terra, olha o que diz lá no verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra. Lembra que a gente falou que a erva da terra é quem? É o povo de Deus, tá certo? Lá em Apocalipse capítulo 7, os ventos não podiam soprar sobre as árvores nem as ervas da terra. E aí depois eles vão completar, dizendo que eles não deveriam soprar até que o povo de Deus fosse o quê? Selado. E aqui nessa quinta trombeta diz, não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente a quem? Aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fonte. Então, quando a gente olha esse toque da quinta trombeta, onde Satanás ele vai liberar esses demônios que estão presos, o que a gente percebe aqui? Esses demônios eles vão causar um grande dano na terra. Mas o dano que eles vão causar é somente sobre aqueles que não têm o quê? O selo de Deus. Eles vão causar esse dano terrível somente naqueles que ainda não foram selados por Deus. Tá certo? E depois diz lá mais, né? Foi-lhes dado também que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, homens buscarão a morte e não acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. E aí a gente vai entrar naquela descrição desses gafanhotos, né? O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja, na sua cabeça havia como coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro. Depois, no verso 10, vai dizer o seguinte, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então aqui de novo, né, a gente tem a menção aquela estrela caída lá do verso 1, tá certo? Só que aqui fica claro, né? O líder de todos estes gafanhotos que representam aqui entidades demoníacas, quem que é? O próprio diabo, tá certo? O anjo do abismo. O nome hebraico Abaddon e em grego Apolion. Tanto no hebraico quanto no grego, Abaddon e Apolion significam destrutor, destruidor. E Jesus, lá em João capítulo 10, verso 10, né, ele vai falar que o inimigo, né, ele vem para matar, roubar e destruir. E esse inimigo se tratando do próprio diabo. Aqui, quando a gente fala no verso 10, que estes demônios, né, esses gafanhotos aqui, eles tinham poder na sua cauda para causar dano aos homens, é um ponto interessante,
Porque lá em Isaías, no capítulo 14, verso 15, o profeta ele vai se referir à cauda como os falsos profetas. Os profetas que ensinam, né? Que fazem, ensinam ao povo ensinamentos falsos, que ensinam mentiras, que ensinam aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, a cauda no Antigo Testamento, ela é referente a falsos ensinamentos. E quando a gente olha todo esse contexto de quinta trombeta, tá certo? A gente vê que Satanás, ele vai poder o quê? Libertar esses demônios. Esses demônios agora eles vão causar um tormento muito grande sobre a terra, tá certo? Mas sobre o povo de Deus que está selado, eles não vão poder causar nenhum tormento. E aqui, quando a gente vê no verso 10, que tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão, na cauda tinha o poder para causar dano aos homens, a gente percebe que o poder que eles têm para atormentar as pessoas vem da onde? Da cauda. E quando a gente olha o pano de fundo do Antigo Testamento, a cauda são falsos ensinamentos. Então, aqui nessa quinta trombeta, não parece uma guerra, né? Como realmente se fossem cavaleiros literais, sentados em cavalos, com armas de fogo. O que está aparecendo aqui para a gente é que essas entidades demoníacas, né? Elas vão utilizar pessoas, elas vão utilizar meios para causar tormento às pessoas por meio do quê? De falsos ensinamentos, de falsas teorias, de falsas filosofias. Tá certo? Então, nessa quinta trombeta aqui, o que a gente vê, se a gente olhar no nosso plano histórico, tá certo? A quinta trombeta ela tem que estar relacionada ao quinto selo, que é o selo que a gente viu os mártires debaixo do altar, representado pela Reforma Protestante, e também está relacionada à quinta igreja, que era a igreja de Sardes. Quando a gente olha na história, o que vem, né, logo após a Reforma Protestante? A gente vê o surgimento do quê? Da Revolução Francesa. E junto com a Revolução Francesa vem uma série de ideias materialistas, secularistas, ateístas que antes não existiam. Tá certo? Então até esse movimento, né, que foi chamado como iluminismo, né, onde vários filósofos ali franceses e ingleses, eles contribuíram aí para o avanço da ciência, da política, do direito. Isso a gente não pode negar que teve um avanço muito grande em todas essas áreas, tá certo? Porque antes era a Idade das Trevas. Porque ali, né, foi removida a palavra de Deus, foi removido Jesus, né? Toda a Europa ali entrou em trevas e rompendo com essas trevas surge o quê? O iluminismo, né? Um movimento filosófico que aí por conta da opressão da igreja na Idade Média vai fazer o quê? Vai remover a igreja e vai tornar tudo muito mais racional. Não, a gente tem explicação para tudo, né? Não foi Deus que criou, não surgiram as coisas porque Deus quis, mas a gente consegue explicar através da razão. Então, essas filosofias, essas ideias, né, materialistas, secularistas, ateístas, elas surgem no movimento iluminista e elas começam, então, a se propagar por todo o mundo. Quando a gente vê aqui que na quinta trombeta, né, o poder destes agentes demoníacos está na cauda, que representa falsos ensinos, a gente vê uma harmonia muito grande com a história. Porque até então, né, antes do século XVIII, não existia nem a palavra ateísmo. Olha que coisa interessante. Ela foi surgir a partir do século XVIII, influenciada diretamente por esse movimento iluminista que foi trazido pela Revolução Francesa. Tá certo? Então, aqui na quinta trombeta, o que a gente vê? Não é uma guerra física, literal, conforme aparece. Né? Aparenta ser uma guerra, né? Cavaleiros, etc., com fogo, com dentes de leão, mas é muito mais uma guerra espiritual. Tá certo? Falsos ensinamentos, falsas teorias e filosofias que procuram o quê? Minar a fé das pessoas, que procuram afastar elas do conhecimento de Deus. É isso que a gente vê aqui nessa quinta trombeta. Amigo, minha amiga, se você gostou desse vídeo, se você foi abençoado por este conteúdo, eu gostaria de convidá-lo a deixar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo também por quem tem interesse por este mesmo assunto. Também não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal
para assim você ajudar a divulgar ainda mais o nosso canal para aquelas pessoas que precisam receber estes estudos e também essas mensagens. Que Deus te abençoe.